criançada! Tudo bom com vocês? Aqui é Tia Fabi, estou gravando esse vídeo para podermos estarmos um pouquinho juntinho. Crianças, eu imagino que para vocês esteja sendo um momento de muita dificuldade, pois vocês são crianças, gostam de brincar, gostam de estar com seus amiguinhos, de estar no quintal, de estar, enfim, na igreja. Mas neste momento nós precisamos de estar guardados dentro dos nossos lares, para que nós não venhamos ficar doentes e nem transmitir doença para o nosso vovô, para a nossa vovó e para aquelas pessoas que nós amamos. Eu imagino que vocês devem passar momentos de tristezas, mas eu gostaria de ler com você um versículo da palavra do nosso Deus que nos incentiva a orarmos, a ficarmos felizes e ficarmos agradecidos. Se você puder, você pegue a sua Bíblia, não sei se você já está com ela em suas mãos, e vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos ler o versículo 16, 17 e 18, que diz assim: alegrem-se sempre, orem sempre e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Você leu comigo? Vamos repetir essa palavra. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses? Ele está dizendo que orem sempre, alegrem-se sempre e agradeçam sempre. Não importa o momento que nós estejamos passando, Paulo e Silas caiu. Não importa o momento em que nós estejamos passando, nós devemos ser gratos a Deus sempre, orar sempre e sermos alegres sempre, tá bom? E nesse momento de dificuldade que estamos passando, que nós precisamos ficar trancados dentro de casa, eu me lembrei de uma passagem. Eu vou falar sobre um episódio que está escrito em Atos, capítulo 16. Lá em Atos, capítulo 16, relata que estava o apóstolo Paulo e os seus amigos indo à oração. Quando veio atrás dele uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E essa moça continuamente ia atrás de Paulo dizendo: esse homem que vos anuncia a salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E de novo, aquela moça repetia para Paulo e os seus amigos: esses homens que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. E o apóstolo Paulo ficou muito aborrecido com isso. O apóstolo Paulo se virou para essa moça e, em nome de Jesus, ele repreendeu aquele espírito de adivinhação. E no mesmo momento, aquele espírito saiu daquela moça e ela ficou liberta. Só que tem um porém. Essa moça que tinha um espírito de adivinhação, ela fazia com que os senhores daquela cidade faturassem muito dinheiro. Isso mesmo. Naquela cidade que o apóstolo Paulo estava, existiam pessoas, senhores muito maus, que usavam essa moça. Por ela ter esse espírito de adivinhação, eles usavam ela para ganhar dinheiro. Então, o apóstolo Paulo, por ter expulsado esse espírito de adivinhação em nome de Jesus, ele ficou sendo perseguido, ele foi perseguido por esses senhores. Então, esses senhores e os moradores daquela cidade pegaram o apóstolo Paulo e Silas, colocaram ele em uma praça pública, o envergonharam, tiraram suas vestes e açoitaram o apóstolo Paulo e Silas. Isso mesmo, apóstolo Paulo e Silas apanharam muito, simplesmente porque eles fizeram o bem a uma moça. Simplesmente porque, em nome de Jesus, eles teriam expulsado esse espírito de adivinhação. E vocês sabem que espírito de adivinhação não agrada ao Senhor, não é? Eles estavam fazendo a vontade de Deus,
Mas esses senhores ficaram muito aborrecidos e fizeram isso com o apóstolo Paulo. E não bastou isso, o que eles fizeram? Deram ordem ao carcereiro e falaram: esses homens merecem ser presos, vamos colocar eles na prisão. Então foram lá Silas e o apóstolo Paulo serem presos. E ficaram lá presos na prisão. Não só tinha o apóstolo Paulo e Silas na prisão, tinham muitos outros encarcerados. Então eles ficaram presos lá. E como eu disse, isso faz lembrar os dias de hoje, né? Muitas pessoas, as pessoas que não estão podendo trabalhar, estão dentro de casa. Não vou dizer que estão presas, porque o nosso lar é um lugar abençoado por Deus, então não estamos presos, estamos guardados em nossos lares. Diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo realmente ele estava em uma prisão simplesmente pelo fato de obedecer ao Senhor. E você acha que o apóstolo Paulo e Silas ficaram tristes? Não! O que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16, 17 e 18? Nós lemos o quê? Alegrem-se sempre, orem sempre e sejam agradecidos a Deus, porque essa é a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, ele seguiu o que Deus ordena. Apóstolo Paulo e Silas não ficaram tristes. Eles estavam crendo no Deus Todo-Poderoso. E quando chegou meia-noite, vocês imaginam o que o apóstolo Paulo e o Silas estavam fazendo na prisão? Eles estavam cantando. Isso mesmo. Eles estavam adorando, louvando a esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus maravilhoso que nos ama, que nos tem protegido. Esse Deus maravilhoso que enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e nos dar a sua salvação. Nos dar esperança de um amanhã melhor, de uma vida eterna com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apóstolo Paulo e Silas, eles creram nessa palavra, eles creram nas boas novas, no Evangelho de Jesus. Então é por isso que eles tinham motivos de cantar. É por isso que eles tinham motivos de estar alegres, porque Ele tem um Deus todo-poderoso, é um Deus do impossível. E mesmo que Deus não faça o que nós pedimos, Ele continua sendo Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Naquele momento, o apóstolo Paulo precisou passar por isso. Ele foi preso, mas nem por isso ele ficou triste. Ele louvava ao Senhor. E à meia-noite, como eu já falei, apóstolo Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. E vocês não sabem o que aconteceu. Enquanto Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor, aconteceu um terremoto, isso mesmo. E os alicerces daquela prisão começaram a tremer. E o que aconteceu? A prisão, as cadeias foram abertas pelo nome do Senhor Jesus. Olha que coisa linda! Não é bom ouvir uma história dessa? Então, o apóstolo Paulo e Silas, vendo esse milagre, ficaram ali quietinhos. Quando o carcereiro daquela prisão acordou, com aquele barulho, aquele tremor, e quando ele viu que as cadeias estavam abertas, ele pegou a espada e quis se matar, porque ele pensou: os prisioneiros fugiram, agora eu vou morrer, então é melhor que eu me mate. Quando o apóstolo Paulo viu que o carcereiro ia se matar, ele disse: não faça isso, todos nós estamos aqui.
Não faça isso. E o carcereiro ficou muito aliviado, ficou muito contente. E sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele teve a oportunidade de pregar para esse carcereiro. Aquele carcereiro, vendo esse milagre que Deus fez, ele quis conhecer esse Deus. E ele perguntou ao apóstolo Paulo e a Silas: o que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro ficou muito feliz, levou o apóstolo Paulo e Silas para sua casa, limpou as feridas deles, comeu com eles, e naquela mesma noite o carcereiro e a sua família foram batizados. Isso mesmo. Tudo que Deus faz, crianças, tem um propósito. Tudo é para a glória do nome do Senhor e tudo é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Às vezes Deus nos abençoa e às vezes Deus abençoa pessoas através das nossas vidas. Então sejam igual ao apóstolo Paulo, sejam igual a Silas. Deixa que Deus abençoe outras vidas através da vida de vocês. Sejam como o apóstolo Paulo. Não fiquem tristes por causa da situação momentânea, porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus sabe do amanhã. Deus está no controle de tudo. Nosso Deus continua fiel. Então, crianças, venham ser bênção nas mãos de Deus. Venham ser bênção na casa de vocês. Venham ser bênçãos para o papai. Venha ser bênção para a mamãe. Venha ser bênção para o amiguinho. Se vocês tiverem condições, vocês doem alimentos. Ajudem o papai e a mamãe a doarem para aquelas pessoas que estão precisando nesse momento, tá? E não deixem de, quando vocês tiverem oportunidade, falarem do amor de Deus, falarem o que Deus faz, né? O poder que Deus tem para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para abençoar, tá bem? Fiquem com Deus, guarde essa palavra no coração de vocês, guarde essa historinha no coração de vocês, meditem nessa historinha. Se vocês quiserem, vocês leem lá o livro de Atos capítulo 16 todinho, para vocês se interagirem um pouco mais com essa história, tá bom?